Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Deputado Arnaldo Jardim, excelentíssimo senhor relator do projeto, é um prazer. Posso já passar para as contribuições? Ou... Passe sim. Ok. Bom, eu represento o Instituto Brasileiro de Direito da Construção. Ok. Tá bom. Obrigado. Ótimo. O IBDIC, a sua principal missão é justamente estudar a área da construção. Então, por essa razão que a nossa tentativa de parcela de contribuição, ela se destina a esse nicho, a essa etapa específica dos projetos de PPPs e concessões, que seria a fase de execução do contrato relacionado à construção propriamente dita. O IBDIC ele é um instituto fundado em 2011 que congrega engenheiros e advogados que se dedicam a estudar a temática do direito da construção. Bom, como que o IBDIC pode, eventualmente, contribuir para essa discussão? É justamente tentar trazer alguns insights, alguns inputs relacionados a práticas do mercado que buscam maior eficiência dos empreendimentos na área da construção. E, para isso, nós identificamos, basicamente, dois problemas. São problemas que já são conhecidos de todos. Um primeiro problema que realmente chama grande atenção dos envolvidos. Qualidade de projetos. Recentemente, o Tribunal de Contas divulgou um estudo sobre quase 14 mil obras paralisadas. Dessas obras, quase metade, 50%, estão paralisadas por problemas de projetos, problemas técnicos. Evidentemente que esse problema ele também se faz presente nos projetos de PPPs e concessões. Um segundo problema que nós identificamos e entendemos que precisa da nossa atenção é o problema relacionado à governança e gestão dos envolvidos nos projetos. Bom, com relação à qualidade de projeto, qual a primeira solução, ou uma sugestão, na verdade, que o IBDIC apresenta? A adoção do BIM. A adoção do BIM, como Build Information Modeling, a nossa ideia é justamente trazer a ideia do BIM, que já é adotado no plano privado em alguns projetos, para perto dos projetos de PPPs e concessões, justamente nessa etapa de estruturação dos projetos. Há um decreto federal, já de 2018, que foi revogado, e agora há um outro decreto tratando do assunto, que traz um plano de implementação do BIM no Brasil. Acontece que essa temática ela ainda se encontra muito incipiente, é verdade. Então, a ideia, a sugestão do IBDIC é justamente trazer essa ferramenta de desenvolvimento de projetos para dentro dos projetos de PPPs e concessões. Basicamente, o BIM ele permite que você construa os projetos em 3D de uma maneira que você evita erros, você consegue identificar o projeto e ter todo o acompanhamento de execução da obra, do início ao fim. Além disso, você consegue criar uma biblioteca, onde todos esses projetos do BIM estão alocados, com a participação, troca de informações. Trazer isso para dentro da administração pública, na visão do IBDIC, é algo que se mostra primordial, justamente para enfrentar um problema que já é reconhecidamente como um dos principais problemas dos projetos de infraestrutura no Brasil, que é a qualidade dos projetos. Projetos que não se mostram suficientemente estruturados ao longo da execução do projeto. Eu vou procurar ser bastante rápido, então eu sei que os demais palestrantes também estão com o tempo apertado, tem voo para São Paulo, então eu vou ser bastante objetivo. Com relação ao segundo problema, governança e gestão das partes envolvidas. Uma primeira sugestão seria repensar um pouco a questão do compartilhamento de riscos nas PPPs. A lei de PPPs ela busca, efetivamente, buscou inovar na relação da repartição de riscos, mas ainda hoje há um peso muito grande
em cima do setor privado nos projetos de PPPs. Né? Alguns dos contratos, enfim, e projetos que nós observamos e vemos sendo desenvolvidos, eles não explicitam de uma maneira adequada justamente a parte de compartilhamento dos riscos. Né? O gestor ele parece ter uma preocupação muito grande em definir a alocação de risco de cada uma das partes, mas no momento de identificar quais as situações possíveis de compartilhar aquele risco, parece que é um receio do gestor de admitir, de permitir que a gestão pública, em alguns casos, ela divida o risco de forma explícita com o privado. Né? Me parece até que esse foi um dos pontos que a equipe do PPI apontou. Né? Há uma sobrecarga da previsão dos riscos em cima do setor privado. Isso, evidente, a gente sabe que é da natureza da PPP que o risco esteja com o investidor, mas isso não quer dizer que a administração ela também não possa, aqueles riscos que são difíceis de serem exatamente delineados para cada uma das partes, que haja um compartilhamento, um percentual a ser definido em cada caso, 50-50, 70-30, enfim, depende de cada situação, as partes podem negociar isso. Né? Uma terceira sugestão ainda relacionada à governança é justamente implementar efetivamente comitês de gestão dos projetos. Né? Os projetos PPPs eles têm essa possibilidade de previsão, tem uma tentativa, mas não existe ainda uma cultura da gestão compartilhada do projeto. Né? O que nós temos hoje é a administração por meio do fiscal, exercendo o seu poder de polícia, vendo o setor privado com certa desconfiança. Né? Quando o ideal seria que existisse um comitê institucionalizado, com um procedimento previamente definido, com prazos, para que essa interação entre o privado e o público pudesse acontecer de uma maneira mais natural e mais aberta e mais colaborativa. Né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que, em alguns projetos em contratos, o privado, o contratado, a ASPE, ela apresenta um pleito e não sabe lá quando ela vai ter uma resposta, um posicionamento do gestor. Em muitos casos, isso fica pendente, e aí resta a judicialização ou ser levado para a arbitragem. Então, a ideia é que fosse realmente institucionalizado esse comitê de gestão compartilhada, incentivando uma cultura da colaboração e não uma cultura da desconfiança. Né? Por fim, relacionado justamente a essa sugestão, a efetiva adoção dos métodos alternativos de solução de conflitos do Dispute Board. Hoje, a única lei vigente, salvo o melhor juízo, é a lei do município de São Paulo, que efetivamente prevê um procedimento para a implementação de Dispute Board na administração pública. Né? Há na Câmara dos Deputados e no Senado, tramitação de projetos sobre esse assunto, mas, a rigor, hoje, os contratos públicos que prevêem a utilização do DB são contratos com financiamento internacional, do BID e do Banco Mundial, que, por meio das diretrizes deles de financiamento, obrigatoriamente a administração ela acaba que, acordando com a utilização desse instituto, muitas vezes não sabe utilizar da maneira correta. O DB, a ideia é a instituição de um comitê técnico que seja instaurado até 28 dias após o início da execução do contrato, e ele vai permanecer vigente ao longo de toda a execução do contrato. A ideia é que ele seja composto por membros técnicos, geralmente são 2 engenheiros e acaba sendo presidido por um advogado, e que ele possa resolver todos os conflitos, principalmente aqueles técnicos, que não são solucionados, que não chegam num acordo entre as partes. Né? Hoje, qual é o grande receio do gestor da administração pública? Justamente porque o DB ele não se encontra institucionalizado por meio de uma lei, o gestor ele tem receio de seguir as decisões do DB. Porque você pode prever que a decisão do DB ele seja adjudicatória ou recomendatória. Né? Aquela decisão que emana com um efeito vinculante, vamos assim dizer, contra as partes, há casos, enfim, que nós já até atuamos, em que a administração ela judicializa aquela decisão para que aí sim ela tenha um conforto para aderir à decisão do DB.
Mas isso acaba desnaturando um pouco a natureza do Instituto, que é justamente permitir uma agilidade, né, evitar a paralisação das obras. Há, então, assim, realmente uma necessidade de que o DB ele seja efetivamente previsto por meio de uma lei, guardando o seu procedimento, as suas atribuições, né? Então, de maneira muito célere, eu não pretendo tomar mais o tempo da comissão e fico ansioso para ouvir as contribuições dos demais membros. A nossa ideia, deputado, é apresentar, depois de uma maneira um pouquinho mais consubstanciosa, deputado Arnaldo Jardim, um memorando, enfim, com essas pequenas sugestões, que são pontuais, mas que nós consideramos bastante interessantes e que podem contribuir para a discussão. Muito obrigado. Vou fazer algumas considerações rápidas também, aproveitar seu tempo. Na verdade, esta comissão ela tem um objetivo de criar um marco regulatório de PPPs, de concessão, de debêntures incentivadas para a infraestrutura, que não seja uma política de governo, seja uma política de Estado. Nós estamos discutindo todas as alternativas que estão colocadas na mesa. Como se a gente usa o critério do Banco Mundial para ter nos projetos uma entidade independente, em que situação nós podemos fazer contrato com dolarizados ou não, para fugir do custo do hedge cambial, em que condições nós podemos fazer autorização ao invés de concessão. Nós temos e temos avançado bem. Ele está dizendo que precisa ser rápido, porque a gente quer concluir o nosso relatório até 31 de outubro. E nós ontem, eu acho que nós avançamos muito, porque nós conseguimos trazer o governo para dar suas contribuições, para cada um não ir para um lado. Ontem nós ouvimos aqui 2 agências reguladoras e o Tribunal Coordenador de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União, e nós temos a pedido, uma reunião, a comissão tem uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas da União. Por que é essa nossa preocupação? Que é uma preocupação do Brasil, não é... Está aqui o deputado Odair Cunha, que é do Partido dos Trabalhadores, e que participa ativamente, que contribui. Porque nós estamos, e é meio inexplicável para a gente, quer dizer, inexplicável, a gente até entende por quê. Nós estamos há 6 anos, se eu quiser botar assim, de 14, a gente cresceu meio, a gente teve 2 anos de recessão, depois a gente cresceu 1,1. Esse ano, se suar muito a camisa, cresce 1. E, portanto, não faz sentido que o Brasil tenha isso. Sentido faz quando a gente vê que o Estado brasileiro foi criando tanto órgão de controle, para usar... Eu costumo usar a palavra do futebol. É como um time que só tivesse zagueiro, entendeu? Está todo mundo ali impedindo alguma coisa de acontecer. E, portanto, você não consegue avançar. E nós achamos que tem muita liquidez empossada no mundo e no Brasil que está precisando de segurança jurídica. A gente sempre diz o seguinte: segurança jurídica não é eliminar riscos, é fazer cumprir os contratos. Certo? Essa é que é a nossa grande preocupação. Fazer uma espécie de estatuto, tá certo? De parceria público-privada, de concessões, tá certo? De fundo de financiamento em infraestrutura, que diga para o mundo e para o Brasil: vamos investir, que aqui é um lugar seguro. Quer dizer, os contratos serão honrados, e parceria é isso. Tem que ganhar o público e o privado, senão nós não é parceria. Como você disse, se quebra sempre nas costas de um, não é parceria. Então, esse é nosso objetivo. Então, nós temos perguntado, e por isso que é muito importante, viu, Zé Carlos, essa sua contribuição, trazer esses especialistas, nós estamos querendo ver o seguinte: nós não copiar o que é bom, nós não temos vergonha nenhuma, tá certo? Adaptar o que é bom ao Brasil, nós temos orgulho de fazer. Então, nós temos feito, Arnaldo, muito objetivamente, tem feito 2 perguntas. Quais são as dificuldades? Como é que pode resolver? No marco legal. Evidente que nós, no Legislativo, nós não elaboramos projetos.
tá certo? A gente quer dar conforto, tá certo, para aqueles que têm projetos, e o Brasil tem muito, tem na área social, tem no saneamento básico, tem na infraestrutura brasileira que está se deteriorando, que tem prejudicado demais nossa competitividade, porque você é muito competitivo no agronegócio ou em algumas indústrias, mas não adianta você ser competitivo quando você sai, a estrada não está boa, a ferrovia não tem, ou o porto não funciona, tá certo? Por isso que nós precisamos, urgentemente, atrair investimentos e retomar o crescimento por infraestrutura. Porque, só para encerrar, nós não retomaremos o crescimento brasileiro se não for por aí. Porque, pelo consumo, nós temos grande parte das famílias brasileiras extremamente endividadas. Quem não está endividado está com medo de se endividar, porque está inseguro em relação ao seguro, ao futuro. E nós não temos também pelo gasto governamental. Você pode ser, eu sou economista, pode ser o keynesiano mais ferrenho. O governo, a União, não tem recursos, os estados não têm, os municípios não têm. Então, sem o investimento privado, nós não retomaremos o crescimento. E se retomamos pelo investimento em infraestrutura, a gente não só retoma emprego, renda, geração de impostos, mas nós estamos melhorando a competitividade do país. Essa é que é a missão desta comissão, que o deputado Arnaldo Jardim tem experiência e competência, e eu sei que ele vai apresentar, e nós temos grande expectativa, como está sendo muito feita de forma transparente e discutida, que a gente possa aprovar, tá certo? Nesse ano, esse marco, esse estatuto, entendeu? Que trata do investimento privado, das demanda incentivadas. É isso. Muito obrigado. Eu gostaria de ouvir o doutor Mário Navarro. Muito obrigado, senhor presidente. Me somar à presença dos trabalhos para agradecer mais uma vez essa contribuição tão importante. E quero sinalizar que todos sabem, mas é importante reconhecer que a CEBIC, através de João Carlos Martins, teve um papel muito importante para convidá-los para que vocês aqui viessem. Nós agradecemos muito o apoio que se traduz também nesse belíssimo documento já entregue por nós anteriormente, em que uma série de questões aqui estão apresentadas e isso tem nos ajudado aí. Eu vou fazer algumas questões que eu acho que são gerais, porque cada um abordou pontos muito interessantes, né? Mas um primeiro capítulo que eu queria que todos depois pudessem comentá-lo é sobre a instituição ou de dispute boards ou de comissões de arbitragem a diferentes denominações. Agora mesmo, ao final, foi dito que o monitoramento sistemático ajuda muito a prevenir problemas. O senhor nos disse até que, olha, de 2 em 2 semanas, se pode fazer verificação fazendo isso. Eu queria indagar, para ser bastante preciso, a todos aqui que nos ajudaram. De que forma vocês consideram que na legislação deva ser incorporado a figura do dispute board, tá certo? No Brasil, não é uma novidade, nós temos isso pontualmente em alguns projetos, particularmente aqueles que foram parados por órgãos multilaterais de investimento, até porque havia uma exigência disso, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tendo isso, como que nos países, no Chile, na França, tá certo? E qual o seu conceito, João Paulo, de como isso deve ter a relação com o judiciário? Porque é um processo em que nossa vivência fez com que muitas questões discutidas no Dispute Board depois tivessem um questionamento do Ministério Público e ela não conseguisse se estabelecer. Então, eu queria ouvi-los sobre essa primeira questão. Segundo, eu até, de uma forma intempestiva, acabei, num momento, aparteando pela relevância do tema, tá certo? Mas quero voltar, porque os 3 foram recorrentes em algo que também esteve muito presente em outros momentos aqui. A necessidade e que vale a pena gastarmos tempo para termos um bom projeto, tá certo? Porque aquilo que parece um dispêndio inicial significa depois uma economia processual
ou de tempo, ou qualidade de resultados depois. Compensa, vale a pena, tá certo? Nos países, particularmente estou perguntando do Chile e da França, tá certo? O poder público de que forma contrata o autor do projeto, tá certo? Aqui no Brasil, nós usamos a licitação por menor preço. Isso produziu problemas. Nós estamos agora discutindo na legislação que estamos aperfeiçoando aquilo que nós chamamos do instrumento de colação, que é um instrumento praticado também por organismos multilaterais. Qual é o processo de contratação? E segundo, vou novamente refazer aquela indagação se quem participa da elaboração do projeto pode ter alguma interferência ou participação direta no processo posterior de disputa das concessões. Queria também revisitar o tema, e eu estou aproveitando porque são as inquietudes minhas e da nossa assessoria, da comissão, que eu estou aproveitando de uma forma muito objetiva para colocar a vocês aqui. A experiência nossa sobre a questão ambiental, nós temos diferenciadas aqui iniciativas no Brasil. Em alguns projetos, o poder público faz o processo de licenciamento e depois licita. Em outros, nós temos feito a questão ambiental como algo de responsabilidade do concessionário. Se define o concessionário e ele se encarrega de fazer o licenciamento ambiental. Nesse caso, nós tivemos problema muito objetivo. Uma concessão de 20 anos, em que o licenciamento levou 8, portanto, efetivo gozo o exercício da concessão 12 anos. Há, inclusive, uma proposta que é você não só ter um prazo, mas ter um prazo de eficácia. Ou seja, entendendo que o contrato só vale mesmo para a contagem quando ele tiver plena possibilidade de exercer a concessão. Tá certo? Mas essa questão ambiental, de novo, se vocês puderem nos ajudar com questões, isso é muito relevante para nós no que diz respeito ao futuro. E uma outra questão, e eu finalizo, presidente, mas são questões objetivas que eu estou querendo aproveitar aqui a excelência das pessoas. E depois, presidente, vou pedir que o senhor seja muito tolerante aí, e se todos concordarem, porque nós temos uma plateia muito diferenciada aqui. De repente, após ouvirmos todos, e os parlamentares sempre têm preferência, o deputado Vinícius Poit esteve aqui, o deputado Haroldo está aqui, mas nós temos pessoas como o ex-deputado, o nosso Edinho Bes, que é diretor executivo da Fremlog, nós temos o nosso Fernando Vernalha, nós temos a representação da Federação da Indústria do Rio Grande do Sul aqui, nós poderíamos, de repente, abrir para que algumas inquisições pudessem ser feitas por parte da plateia. Mas a última questão se refere sobre a relação dos investidores e dos concessionários. Tá certo? Nós estamos buscando uma alternativa em que aqueles que investem possam acompanhar o desenvolvimento da concessão. Estamos achando que isso traz mais confiança para que o investidor possa vir, mais segurança para que ele possa vir. Não sobre a qualidade do serviço ou volume do serviço. As agências reguladoras tratam disso, mas sobre particularmente a saúde financeira da concessão, para que não se tenha um momento em que o investidor identifique já um processo complicado ou um descontrole estabelecido que complica muito, para poder fazer o monitoramento anterior. Então, de que forma o investidor se relaciona com a concessionária, se há normas legais que disciplinam isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Eu indago se o deputado Haroldo gostaria de fazer uso da palavra, se não, eu vou pegar aqui da minha direita para a minha esquerda, doutor João Paulo, puder falar primeiro, depois Mário, e aí vamos. Deputado, acho que está ligado? Ah, tá. Deputado Arnaldo Jardim, obrigado pelas questões, né, pelas indagações que são indagações de todos nós também.
Com relação ao DB, ao Dispute Board, a melhor maneira seria uma previsão mais expressa e um pouco mais detalhada. Há uma outra legislação que prevê o uso de arbitragem, né, PPP, enfim, concessão, tem a previsão expressa de arbitragem, e se menciona, em alguns casos, métodos alternativos de resolução de conflitos, mas não se fala expressamente do DB. O ideal é que seja previsto expressamente. Vejam o porquê, né, a necessidade. Há um empreendimento em São Paulo de infraestrutura que, na execução desse empreendimento, havia previsão de DB. O órgão de controle, hoje, ele questiona a instalação desse DB pelo simples motivo de que os membros foram indicados pelas partes. Então, na visão do órgão de controle, as partes não poderiam, elas próprias, ter indicado os membros do DB. Só que a ideia do DB é justamente cada parte indicar membros imparciais, técnicos, com formação detalhada, técnica, vão se debruçar sobre aquilo, para que aí sim eles indiquem um terceiro membro ou 5 membros, dependendo da composição desse DB, e aí ele possa executar os seus trabalhos. Então, há, na verdade, não há um fomento, né, pela cultura da solução conciliadora, ou por uma instância independente e imparcial. Por quê? Há desconfiança. Né? Foi o que eu falei no início. Infelizmente, impera ainda uma desconfiança dos órgãos de controle, do poder público em relação ao particular e tudo mais. A partir do momento que se passa a usar mais esses institutos, talvez tenha-se uma confiança maior, e aí é uma curva de aprendizado também da administração e dos usuários como um todo, né, dos concessionários e tudo mais. Mas a grande ausência hoje é a segurança jurídica para o administrador, para o gestor, que segue ou não uma decisão de um comitê técnico. Na verdade, o DB ele é justamente para propiciar para o gestor uma segurança jurídica. Ele fala, olha, estou reequilibrando o contrato, porque o órgão técnico formado por 3 membros com capacidade, com formação técnica, decidiram e deliberaram dessa maneira. Então, ele tem um respaldo técnico para aquilo. Né? Então, a responsabilidade técnica sai da esfera do gestor e passa para esse órgão técnico. Só que hoje o que acontece é uma insegurança do gestor em adotar a decisão do DB, porque, na visão dele, o Ministério Público, órgãos de controle, não vão entender, não vão compreender bem a utilização desse instituto. Por isso, a necessidade de uma previsão legal. Né, há alguns projetos já tramitando na casa, mas era interessante que houvesse, ao menos, uma previsão. O projeto da Lei de Licitações, também, aprovado na Câmara, o projeto faz uma menção bem breve sobre o uso do DB. Sobre a questão do projeto e a execução da obra, acho que é uma questão realmente difícil de ser respondida, mas me parece que hoje o receio que existe é por acharmos que quem elabora o projeto ele detém a informação, né? Ou seja, ele é o dono da informação, então ele pode usar isso em favor dele, eventualmente, numa segunda etapa. Talvez o problema não é a desconfiança de quem detém a informação, mas a maneira como é feito o projeto. Né? Então, se o projeto fosse elaborado, feito de uma maneira transparente, como a gente sugeriu, por meio de uma sistemática, um gerenciamento tecnológico que propicia que todos tenham acesso àquele projeto, né, a um banco de dados, uma biblioteca digital daquilo, o projeto ele seria esmiuçado, todos teriam acesso, todos poderiam questionar, impugnar. E aí, possivelmente, num momento posterior, saber quem fez ou não o projeto não fosse a questão principal a se preocupar, porque todos têm acesso àquele projeto. Né? Então, o receio aí é saber quem é o dono da informação que ninguém tem acesso. Né? Então, acho que tem um problema de transparência nessa etapa anterior. A questão... tem outras 2 questões, mas vou deixar... Acho que depois a gente pode. Obrigado. Doutor Mário. Obrigado. Respecto ao Dispute Board, nosotros no Chile, no começo, era como você mencionava, que cada parte elegia um dos membros e depois o terceiro era elegido de forma conjunta entre as partes. Não funcionou. Tá? Hoje, o que temos, mudamos a lei justamente para que o Dispute Board é escolhido pela alta direção pública, por um organismo do Estado que revisa currículo, que não é político, que escolhe pessoas técnicas, que tem um mandato de 6 anos. Tá? Isso tem funcionado muito melhor, porque quando você nomeia alguém, você já sabe que ele responde a alguém. Então, não é uma pessoa que vai a mirar isso com total autonomia.
Respecto ao projeto, eu acredito que tem que ser por menor preço, tá? Mas tem que ter barreiras de entrada. Não qualquer empresa de engenharia pode fazer um projeto de uma estrada de 100, 200 quilômetros. São empresas de engenharia que têm que ter um track record, que têm que ter uma qualificação antes. Você tem que deixar fora a empresa pequena que cobra barato e que não faz bom projeto. Tem que ter demonstrado que faz um projeto bom. Outra coisa que nós, muitas vezes, estes projetos demoram tempo, um projeto definitivo. Então, o que nós fazíamos é que uma estrada dividíamos em 2 ou 3 projetos de engenharia. Não fazíamos um só projeto de engenharia, fazíamos por tramos mais pequenos para que pudesse cortar o prazo do projeto. Tá? Isso também ajuda. E com o BIM que falamos, você depois junta tudo, não tem problema, é algo bem simples de fazer. Tá? O processo de licenciamento, você perguntou, eu sou sempre partidário de que você licite já com um projeto de licenciamento aprovado. O licenciamento no Chile e aqui no Brasil também, pelo que vocês mencionam, ainda é um processo de muito risco, que pode demorar 1 ano, pode demorar 3 e pode demorar 8. Então, que alguém assuma esse risco não é justo, não é eficiente que alguém assuma um risco tão grande. Então, e o Estado deveria ter mais facilidade para um projeto ambientalmente que um privado. São organismos do Estado que têm que pôr-se de acordo. Então, deveria ser bastante mais fácil que o Estado entregue o projeto já aprovado, incluso em ambiental. E a relação dos investidores com as concessionárias, eu não conheço de algo que esteja explícito na lei. Pero aqui o importante é a transparência da informação. Tem que haver muita transparência. Na minha apresentação está a página web do painel de expertos, aí tem muita informação sobre o painel de expertos no Chile, e tem uma página web também de concessões. O organismo que faz as concessões no Chile entrega um reporte trimestral com muita informação. É informação de cada licitação, como vai a hospedagem, como vão os ingressos, tem informação muito transparente. Tá? E isso tem que ser. O cara que ganha uma licitação tem que saber que tem que entregar toda a informação, não só aos investidores, mas a todo o público. Tem que ser... Esse balanço, vamos chamar assim, essa divulgação trimestral, é o órgão do governo quem faz. Sim. E faz a partir de informações que ele coleta ou que são fornecidas pelas concessionárias. Sim, são fornecidas pela concessionária, mas ele valida, ele tem um sistema aí para validar, ele tem acesso à origem do dado. Obrigado. Obrigado, doutor Mário. Com a palavra, doutor Vicente Piron. Muito obrigado pela sua contribuição também. Muito obrigado por todas as questões. Eu vou tentar enfatizar alguns pontos que, para mim, são extremamente importantes. A parte de resolução de disputas, eu estou convencido que se o governo faz um segmento da execução do projeto, mesmo a Câmara de Resolução Dispute Board não será utilizada em 95% do tempo de concessão. Eu falei até uma reunião a cada 2 semanas. Não era uma reunião muito longa, era bem informal, inclusive. O contratado ou o concessionário, ele falava quais eram os seus problemas, a gente falava os nossos. Então, existia uma parceria, de fato. E se o problema não pode ser resolvido facilmente, então a Dispute Board viria a trabalhar. Uma cooperação mais próxima entre o governo e o concessionário é algo extremamente necessário. O governo deve ter o dinheiro para pagar alguém para fazer isso. Isso enfatiza, mais uma vez, a concessão não é uma forma para o governo somente delegar um projeto para o setor privado. Não.
O governo tem controle total do projeto e o contratado está fazendo seu trabalho de construir, ou manter e operar só. Mas o governo ainda está encarregado de ver o desvio de concessões e todas essas coisas. Isso não pode ser delegado ao contratado. O bom concessionário está ali para trazer soluções a problemas ou risco que o governo tenha detectado. Ele não está ali para buscar problemas. A concessionária, o contratado, está ali para prover soluções. E o que está sob essa responsabilidade normal dos governos, no contrato tradicional, permanece na garantia dos governos nas PPPs. PPPs não é nada mágico. É apenas uma maneira de espalharmos esse lado de financeiro por alguns anos. É uma ferramenta. E não é um processo tradicional de compras. É uma responsabilidade do governo. E você deve considerar 0,5%, talvez, do custo dessas obras a cada ano para poder controlar o que a concessionária está fazendo. E então os investidores... Bom, você vai ter dois tipos de investidores na concessão. Você tem aquelas pessoas que investem para executar as obras e você tem pessoas que investem para permanecer na concessão. Por exemplo, na França, nós temos 3 grandes concessionárias ou contratadas. Uma seria uma concessão, usa a concessão apenas para executar a obra, e assim que é possível juridicamente, eles já vendem a sua participação para qualquer outro. As 2 outras empresas, na verdade, são concessionárias, sim, e elas manterão esse projeto por... Bom, essa concessão já existe há mais de 50 anos e nós devemos talvez permanecer com ela até o fim da concessão. Então nós temos 2 diferentes filosofias e, de acordo com o tipo de contrato que você selecionou, você deve tomar cuidado ou você deve impor a sua vontade. E claramente, se o investidor permanecer no projeto, seria melhor para o governo. Isso é bem claro já. E para a licitação, como selecionar uma concessionária contratada é muito difícil, porque você não pode selecionar pelo menor preço. Se você fizer isso, certamente você cometerá erros, porque é muito fácil você enganar com o preço e depois apresentar tendências para governos, porque alguns detalhes foram esquecidos e alguns ajustes são feitos. Primeiro, você deve garantir que você deve trabalhar com a boa fé. Selecionar é um negócio, é um trabalho de longo prazo e também deve ser do interesse do contratado, do concessionário, não enganar o governo, porque na próxima licitação, a concessionária ou a contratada será deixada de fora do processo. Então, essa parceria, ambos os lados têm alguma maneira de executar uma certa pressão. Então, você tem outros critérios que devem ser considerados. Critérios socioeconômicos, capacitação de pessoas, se a empresa pode treinar essas pessoas locais, o número dessas pequenas empresas que a contratada está envolvendo no projeto, uma proposta talvez para questões ambientais e como lidar com elas. Então nós temos uma tabela multicritério para utilizar, e aí então você poderá selecionar quando possível, esperando que a escolha tenha sido feita corretamente.